alfabetização e o ensino fundamental dentro da BNCC. Lá no BNCC, finzinho da educação infantil, a partir da página 51, você vai encontrar textos da BNCC, gente, que eu estou falando. Textos que falam sobre o processo de alfabetização. BNCC sugere que dentro do primeiro e do segundo ano haja prioridade à alfabetização. Quer dizer, a prioridade para o primeiro e segundo ano tem que ser o processo de alfabetização. Essa é a norma, certo? Mas não impede que você faça uma introdução na educação infantil, colocando ali algumas apresentações das letras, dos números para as crianças, né? Até porque isso é sugerido lá. Mas assim, tudo de acordo à necessidade e também o andamento da sua turma, porque às vezes a turma já está aflorada, já está toda trabalhada ali na questão psicomotora, e aí você consegue enxergar um horizonte bonito, assim, no sentido da alfabetização com a sua turma, ou com a turminha ali que foi de uma outra professora, e aí você já começa o processo de alfabetização tranquilamente. Isso não impede. O que é prioridade, o que é regra, é que o primeiro e segundo ano do ensino fundamental seja especialmente para a alfabetização. Também não impede que você chegue ali no terceiro ano e trabalhe questões de alfabetização com os alunos, até porque na maioria dos casos, a gente pode perceber que, sendo trabalhado primeiro e segundo ano a alfabetização, no terceiro ano, a gente vai encontrar as questões de ortografia. A criança já lê, já entende, né, o que está lendo. A criança já escreve com facilidade, consegue escrever palavras num ditado, consegue fazer um texto, né, produzir um texto, mas vem as questões de ortografia para a gente reforçar. Então, é tudo um processo. Terceiro ano, continuação ali do processo de alfabetização, gente. Nada disso é regra, a não ser isso que eu disse. Primeiro e segundo ano tem que ser especialmente para a alfabetização. Essa é a regra. A partir dessa regra, a gente pode fazer as modificações e trabalhar do jeito que for a necessidade das turmas, ok? Essa é a parte sobre BNCC que vocês têm que focar e colocar em mente. Agora, com relação à alfabetização, eu queria dar uma dica para vocês e também mostrar o porquê que essa alfabetização acontece ali no primeiro e segundo ano. Vou contar para vocês. Muitos de vocês já devem saber e aí vai fazer uma reflexão aí junto comigo. As crianças, para que tenham sucesso no processo de alfabetização, que consigam ler, que consigam escrever, para que isso aconteça, ela precisa ter a psicomotricidade em dia. O que é isso? As questões de lateralidade, as questões fisiomotoras. Criança está no primeiro ano, não consegue pular com um pé só. Recorta, usa tesoura, mas não recorta ali em cima de um risco. Por exemplo, eu tô com um calendário aqui, ó, e ele tem uma borda branca. E de repente eu dou uma atividade desse tipo para os alunos ali de primeiro ano e peço para eles recortarem bem em cima do que é o desenho para tirar a borda branca. E aí tem criança que não consegue seguir ali com uma tesoura em cima do risco. Ele picota ou ele faz curvas e deforma o desenho, sendo que ele tem uma linha reta ali para recortar. Então, essa questão de recorte, de pular num pé só, direita e esquerda, tá? Pecinhas com Lego, não consegue montar um castelo, por exemplo, não consegue montar um caminhãozinho. Tudo isso, gente, questões psicomotoras em geral mesmo, envolvendo ali todas as questões motoras e psicológicas mesmo que influenciam nesse sentido. Se não tiver toda essa questão em dia, o processo de alfabetização vai ser, não pode ser não, ele vai ser prejudicado.
A alfabetização mecânica pode ser que aconteça. Eu digo alfabetização mecânica porque muita gente acha que alfabetizou um aluno, sendo que aquele aluno, ele decorou, ele conseguiu decorar uma porção de palavras. É aquele tipo de aluno que chega no ensino médio escrevendo, copiando, mas não consegue entender um texto. Vai fazer o Enem, não sabe o que é redação, gente. Porque não consegue ler, não consegue estudar, fica perdidão. São alunos que foram alfabetizados mecanicamente. Agora, aquele que tem consciência dos sons das letras, consciência dos sons das palavras, consciência que eu tô falando no sentido literal da palavra. A criança, ela tem que ter consciência de que tudo que ela fala, ela pode escrever. De que o som que sai da nossa boca pode ser escrito. E que a escrita representa a nossa fala. Quando ela toma consciência disso, ela aprende de verdade. Ela não memoriza só. Claro que ela vai memorizar muitas coisas, inclusive a relação de um som com a letra. Mas ela vai aprender, vai criar redes de aprendizagem e isso vai ficar para a vida toda dela. Tá? Então, dica que eu dou nessa aula desse módulo. Precisa estar em dia as questões de psicomotricidade, lateralidade, equilíbrio motor, coordenação motora, tá? Então, dica que eu dou aí é que vocês façam uma avaliação. Eu vou deixar em anexo aqui nessa aula um arquivo com um quadro para que vocês possam fazer com cada aluno quando estiverem ali no primeiro ano ou até mesmo no segundo. Porque às vezes você pega um segundo ano que o primeiro não foi seu. E aí você tá com o caminho meio andado ali. Aliás, penso, né? E depara com uma turminha com muita dificuldade para um nível que eles já deviam estar avançando. Aí você se preocupa, tá lutando contra o tempo, porque o tempo passa muito rápido, precisa aproveitar o ano letivo, né? Então eu sugiro que faça essa avaliação, certo? Para crianças que estão saindo da educação infantil também eu sugiro que faça esse, ali com 5 anos de idade, saindo da educação infantil, passando para o primeiro ano e também no segundo ano. Eu sugiro que faça esse quadro de avaliação. Ali você vai ter o resultado de cada aluno e vai saber se ele está assim preparado para a alfabetização ou não. E se não tiver, trabalhe em cima dessas questões psicomotoras. Ah, mas eu sou professor de ensino fundamental, não interessa. Você está ali, a responsabilidade daqueles alunos é sua. Para que você consiga mediar a aprendizagem ali. Então, é seu papel, esteja em que nível for, né, as crianças, depende da sua disposição de ajudá-los. É uma missão, gente. Eu digo, quando é assim, é uma missão. Quando a gente pega alunos, turmas, né, que não estejam no nível em que precisaria estar e você precisa parar o que está fazendo, né? Começar um trabalho diferente, porque quem está no ensino fundamental, fazer trabalho de educação infantil, que é preparação da psicomotricidade, lateralidade, tal, é um desafio, né? Você vai deixar o que você está fazendo para fazer uma outra coisa, um outro tipo de trabalho, mas precisa levar em paralelo se você quiser que as crianças tenham o sucesso na alfabetização. Então leva isso para a vida de vocês, gente, tá? A alfabetização, ela depende dessa questão. Precisa estar com a lateralidade preparada, precisa estar com o equilíbrio motor preparado, tanto que alunos com deficiência têm muito mais dificuldade de serem alfabetizados justamente por causa disso. Os autistas, na maioria dos casos, né? Não vou dizer todos porque cada um com uma particularidade. É incrível a diversidade entre eles. Mas na maioria dos casos tem uma dificuldade para ser alfabetizado porque eles precisam ouvir, colocar em prática. Então tem toda uma questão aí que os autistas muitas vezes conseguem aprender, mas não conseguem colocar em prática. Outras vezes eles têm um hiperfoco que acaba atrapalhando, você está falando alguma coisa e eles não estão focados no que você está falando. Então, assim, para alunos com deficiência ou com algum tipo de transtorno, vale um planejamento diferente, né?
especial para ele. Não fora do contexto da turma, mas um planejamento adaptado, vamos dizer assim, né? E uma dica que eu dou para alunos autistas e até com síndrome de Down, entre alguns outros, né? Principalmente transtorno de aprendizagem, é que transforme tudo que você quer falar para eles em imagens. Trabalhe com pranchas de jogos, de atividades ali com imagens, tá? Eles vão aprender muito mais, com muito mais facilidade, certinho? Então é isso que eu queria passar para vocês, eu vou deixar em anexo aqui e curtam bastante o curso, espero que gostem. Um beijo, um abraço na alma e até a próxima!